Salve, salve galera! Sextou com Terapia, o podcast que desmistifica a terapia com assuntos profundos, com pessoas sensacionais e maravilhosas. Hoje falaremos sobre um assunto pesado, mas de uma maneira leve, de uma maneira carinhosa: luto, suas fases, a transitoriedade da vida. E hoje, mais uma vez, estou aqui, para você que não me conhece, Alex Ximenes, sou terapeuta, psicanalista, hipnoterapeuta, programador neurolinguístico, tenho treinamentos, mas estou aqui para ajudar você e principalmente esclarecer as suas dúvidas. Hoje vamos falar no mês do Setembro Amarelo, importantíssimo esse tema, luto, perdas, como é difícil lidar com esse tema, como é difícil perder pessoas que nós amamos. Não só pessoas, iremos aprender daqui a pouco que o luto não está ligado somente a pessoas, ok? Mas antes de mais nada, eu peço para você curtir, comentar e compartilhar, e vou apresentar aqueles que já fazem parte desse programa, os âncoras, minha amiga e meu grande amigo, Paty. Primeiras damas, por favor, se apresente. Oi, gente. Patrícia Rosário, psicanalista, mais uma vez nesse encontro aqui falando desse tema sensível, delicado, mas que a gente precisa falar, que é o luto. Agradeço mais uma vez o convite, Alex. Mais que bem-vindo, eu tenho certeza que a Paty vai amar falar sobre esse tema com muito amor e carinho e propriedade, como terapeuta que nós somos, né? E vemos isso todos os dias, e né, como Paty? ser humano também, né? Muita autocompaixão, né? Então, João, se apresenta aí você, por favor, João Teste, nosso grande amigo, nosso... poderíamos chamar como, Paty? De uma maneira carinhosa. Assessor para assuntos aleatórios. Assuntos... Muito bom, assessor. Tem nome de filme já. Olha aí. Então falei, João, manda a letra, o recado. Então, galera, bom dia, né? Pro dia inteiro, né? Logo não vamos especificar, né? Tarde ou noite. Bom dia logo pro dia todo. Eu sou o monitor do Alex. A gente tá aí junto nessa peleja para ajudar o máximo de pessoas que a gente conseguir. E vamos para cima, vamos lá, vamos entrar no tema aí, que o tema é bom. Justamente, luto. Eu queria iniciar, Paty, antes de passar pra gente bater. Vai ser uma conversa, tá, pessoal? Eu gostaria de falar sobre, de uma maneira bem simples e bem simplificada, para iniciar esse bate-papo, falar sobre Freud e a transitoriedade da vida. Eu acho que ele falou de uma maneira magistral sobre isso. Que a vida que a vida precisa ser transitória. E para que algo novo aconteça na sua vida, você precisa abrir espaço para que isso aconteça. E muitas vezes, em muitos casos, é uma perda. Em muitos casos, é algo muito importante que você perde, é um trabalho, é uma pessoa que você ama. E nós sabemos, e aqui nós não vamos dar nenhuma solução mágica para o teu luto. Não. Cada um passa o teu luto de uma maneira. É claro que a psiquiatria, ela descreve que é muito importante a gente ter um período entre 6 meses e 1 ano para passar pelo luto, para que a gente não desenvolva nenhum transtorno. Mas, ao mesmo tempo, precisamos de muito amor e autocompaixão para falar sobre esse assunto. Então, Paty, passo para você, que eu sei que você gosta de falar. E começamos com propriedade, né? Com um texto de Freud, que fala sobre a transitoriedade da vida. E só para você, duvido que as estações. Como que são as estações? Primeiro vem o outono, onde as folhas caem, Paty. E a folha cai para quê? É a sua vida. O que eu preciso tirar da minha vida? Às vezes é um relacionamento abusivo, que você mesmo vai abrir mão. Aí vem o inverno, onde o urso vai para a caverna e vai encontrar força lá dentro. Olha como as estações são maravilhosas e lindas. Depois vem o quê? A primavera. Se você fizer um inverno bem feito, um outono bem feito, um inverno bem feito nas suas emoções, na sua alma, você vai ter uma primavera frondosa. Aí chega o verão. Aí no verão você vai estar brilhando, e talvez no verão, como ser humano que eu sou, eu posso exagerar. Eu posso gastar demais. Aí eu vou voltar para o outono, tirar as folhas, aquilo que eu errei. Talvez um relacionamento que eu atravessei.
E nós não estamos fugindo do assunto, tá, Paty? Nós estamos nos colocando nesse assunto que é tão difícil. Como é difícil lidar com a morte, com a perda de algo que a gente gosta, com o emprego. E nós temos vivenciado isso. E eu gostaria de passar para a Paty para ela começar da maneira que você quiser o assunto, ok? Eu já pego esse gancho aí da questão dos ciclos, né? Ciclos. Sensacional. A vida é um ciclo, um grande ciclo. E a gente não foi ensinado a falar sobre morte. Quando a gente toca nesse assunto, Deus me livre. Misericórdia, repreende, né? Não fala isso. Não, eu tô falando, mas E a gente faz. Exatamente, mas isso aqui é bem expressivo, porque a gente bate na madeira, porque a gente não quer falar, a gente quer afastar desse assunto. Dada a nossa dificuldade de falar sobre ciclos, de falar sobre morte. Quando a gente fala sobre luto, o luto, ele pode... A sensação do luto, né? O que é o luto? É esse conjunto de sensações diante de uma perda. E essa perda, como você colocou, pode ser de várias formas. Pode ser a perda de um trabalho, pode ser a perda de um relacionamento, pode ser a perda de um ente querido. Né? Vou te perguntar agora, então não é só morte, né, Paty? Não, o luto. O luto pode ser a perda... As sensações do luto. O luto pode ser por vários fatores. Sim, né? Inclusive Claro. a perda de algo que a pessoa gosta, inclusive um emprego muito grande, um trabalho. Exatamente. Até, por exemplo, quando uma pessoa aposenta, ela pode ter a sensação de um luto, Fantástico. porque fica aquele vazio. Então, Fantástico. assim, o conjunto de sintomas vai ser muito parecido. Claro que nada se compara à perda de um ente querido. Com toda certeza. Porque aí entra a transitoriedade, o tempo que você leva naquilo. Como você colocou, você fica triste porque você perdeu o emprego, você fica triste porque algo aconteceu. Tudo bem, e é comum, e tem que aceitar essa tristeza, e tem que passar por isso, tem que acolher essa tristeza. Mas diante de um ente querido, aí eu vou entrar aqui com a minha parte de Patrícia enquanto terapeuta, que a gente vai falar sobre fases, e vou entrar da parte de Patrícia ser humano. Claro, não podemos fugir dessa parte, né? Porque não tem tempo para o luto. Há 6 meses a 1 ano. Será? Será, Alex? Não, a psiquiatria fala que sim. Eu sei, várias linhas falam que tem um tempo médio para se passar pelo processo de luto. Não, assim, só para explicar. Não é para passar. A dor e o sofrimento, aquela sensação você vai carregar da perda. Entende? Aquilo que o Bert Helling fala. Quem não lida bem com a morte, não vive bem. Então não é que você vai passar 1 ano e... Não, você vai lembrar. Só que de uma maneira diferente. Sim, mas a sociedade, as pessoas sempre trazem isso, né? Que existe um tempo para isso. Só que na realidade não tem tempo. Porque essa dor não vai passar. Ela vai se modificar, mas passar ela não vai. E aí agora eu estou me atendo ao luto de um ente querido. Tá? Porque você perdeu uma pessoa que faz parte da sua vida. Entendi. E a partir do momento que você perde essa pessoa, você nunca mais vai ser igual. Entende? Você nunca mais vai voltar a ser quem você era antes. Porque existe uma vida antes e existe uma vida a partir daquele momento. Então você vai ter aquele sofrimento. Claro que tem a parte de muita, muita dor e de reclusão. Mas quando eu falo assim, que não existe um tempo, sabe, para essa dor passar. Existe um tempo para você se acostumar com ela. Para ela se modificar dentro da gente. Existe um tempo para você... Porque se você perde... Mudar, ressignificar. Para você ressignificar aquela dor. Mas não é que ela vai sumir. Ela não vai. O luto de se você perdeu um pai, uma mãe... de 1 ano, daqui a 20 anos você vai sentir. Porque você vai sentir saudade. Você vai sentir saudade do que você viveu e você vai sentir saudade do que você não viveu. Por exemplo, eu trago uma situação pessoal. A minha irmã faleceu. Eu gostaria... Como que você vai sentir saudade de algo que você não viveu? Eu queria que a minha irmã conhecesse o meu filho. Entende? Então você começa a trazer coisas, situações. Nossa, mas se a pessoa estivesse aqui, como é que ia ser? Nossa, ela ia ficar tão feliz de ver isso. Então, porque a pessoa está dentro da gente. Entende? A pessoa, ela morre pra gente e a gente morre pra alguém. Porque a partir dali você começa a viver coisas
você não tem mais aquele abraço, você não tem quem abraçar, quem beijar. Então essa dor ela não some. E quando as pessoas chegam pra mim, por exemplo, por luto, aí a gente fala muito da vida do terapeuta, né? Às vezes a gente já passou por aquele caminho, mas aquele caminho precisa estar trabalhado pra gente conseguir ajudar o outro que tem uma demanda parecida. Né? Quando a pessoa chega nos nossos consultórios, eu falo assim, olha, deixa eu te contar uma coisa. Você não vai passar por isso sozinho. Mas não tem tempo. Claro que as fases vão ajudar a gente a compreender o que está acontecendo com a gente. Mas não tem tempo determinado, não tem prazo de validade. Porque senão a pessoa fala assim, gente, e agora? Falaram que era 1 ano. Né? Falaram que era 1 ano e agora? Deu 1 ano. E eu ainda estou sofrendo. E aí a pessoa começa a entrar num ciclo de sofrimento maior ainda. Então ela precisa entender isso. Sim, só uma vista um ponto de vista, né? Essa questão de um ano, é claro que o terapeuta não vai chegar para o paciente e falar, você tem 1 ano. Não. Fica tranquilo que 1 ano já acabou. Não é isso. Não é assim, mas às vezes fala assim, gente, geralmente o processo de luto é de 6 meses a 2 anos. Não, geralmente, isso se fala muito, a psiquiatria, né? Mas é claro que a gente precisa trabalhar o paciente, a gente vai trabalhar ou como pessoa, para que essa dor possa ser dessensibilizada e a gente possa lembrar do nosso ente ou dessa pessoa de uma forma que possa me trazer esperança. Sim. Então, assim, a questão, não é claro que você não vai chegar e vai falar com o paciente, você tem 6... Não é isso. Não é obrigatoriedade. Até porque tem pessoas, cada um vai lidar com o luto de uma maneira. Tem pessoas que vão passar, já vi, 30 dias, fala, cara, tá tudo bem, tá melhor do que eu, tem uma espiritualidade, tem outro pensamento. Então, essas coisas, elas precisam ser respeitadas. Não tem um ponto que fale assim, não, é isso. Então, eu tenho a minha experiência, o João tem a dele, então a Paty tem a dela, e não tem como chegar e falar assim, vai acontecer isso e pronto. E isso nos remete muito à autocompaixão. Então, a gente precisa respeitar, como eu falei em alguns podcasts, a nossa história. E quando eu começo a me comparar com outras histórias, eu não vou vivenciar o meu luto, porque, como eu falei, tem pessoas que ficam 3 meses, 4 meses, tem pessoas que em 2 semanas você olha, a pessoa está bem. Então, cada um vai lidar de uma maneira. Ela está bem assim, ela entende, ela tem um pensamento dela, ela tem a espiritualidade dela. Então, assim... Essas coisas, a história da pessoa, a história que você vivenciou, Paty, precisa ser muito respeitada. Então, sem comparação, sem julgamento, sem apontar dedo e respeitando o tempo da pessoa. Porque perder uma pessoa que você ama é algo muito profundo. Eu já perdi um avô, um saudoso avô, que era o xodó da família. Então, assim, até hoje eu lembro. Tem dia que eu tô vendo o jogo do Vasco, vem a memória na hora de assistindo o jogo com o meu avô. E é claro que vem aquela... Pô, meu avô podia... Claro que vem no meu coração. Meu avô poderia estar aqui. Mas hoje eu lembro dele de uma forma... como um homem que me ensinou a ser homem e que me inspira a ter esperança e a prosseguir na vida. Então, assim... Cada um tem uma vivência. Eu acho isso muito lindo. Tem um livro muito lindo, Paty. Até indico. Luto no século XXI. Ela fala algo muito importante. Mais importante que as fases do luto, e as fases é importante, ela não fala que não é importante, é o vivenciar de cada ser humano com a perda. Olha que coisa linda e profunda que ela fala no livro, né? É um livro fantástico, Luto no século XXI. Indico para todo mundo, para terapeuta, para paciente, é lindo e maravilhoso. Então, assim, cada um tem sua particularidade para passar por ele, a gente precisa... principalmente respeitar a dor do próximo, porque como a gente já falou... E a nossa própria dor também, né? Respeitar o nosso tempo. Como a gente já disse, eu não tenho como empatia, não é me colocar no lugar do outro. Eu não sei o que o João está sentindo quando ele perde algo. Inclusive, é claro que uma perda física nos compara a uma perda material, não tem como, né? Se a gente pensar... Mas a gente precisa respeitar. Às vezes é uma dor que a pessoa está sentindo, a gente tem que acolher e abraçar. Fala, João. E olha que interessante. Eu lembrei complementar a fala da Paty, né? Todo mundo acredito que conheça. Pô, esse programa tá lindo, hein, cara? Tô emocionado. Sério. Tá emocionante, curte, comenta né? e compartilha. Tá sensacional, cara. Ó,
Assim, tô mesmo tô trazendo lembranças maravilhosas na minha mente aqui. Sério, tô sendo sinceramente mesmo. Pode falar, João. Não, complementando a fala da Paty, né? Me veio à memória a história do The Rock. Porque o The Rock teve uma relação com o pai muito ruim. Infelizmente, eles não tinham uma relação boa, tritava demais. Ele brigava direto com o pai dele. E num dado momento, ele teve uma briga com o pai. Ele só lembra dele ter saído de casa brigado com o pai. Passou um tempo fora e depois ele pensou, não, eu vou me reconciliar com meu pai. Na hora que ele estava voltando para realizar esse encontro, o pai dele morreu. E aí, assim, e era alguém que ele queria ter Pô, o filho quer ter um relacionamento bom com o pai. E ele não conseguiu ajeitar essa situação antes da morte do pai. Porém, ele olha essa perspectiva de forma meio contraditória até. Por quê? Nos dias dos pais, a filhinha dele acha que é o melhor dia do ano. Que é o dia do papai, né? E, pô, The Rock é um cara que representa bem arquétipo masculino. Ogro. Né? Todo... Então, ele olha pra filha dele e vê, nossa, ela gosta tanto de ter um pai como eu. E aí ele olha pro pai que ele teve e não consegue, às vezes, ter essa relação, né? Então, assim, vai perpetuar durante a vida inteira dele esse eco, né? De uma coisa mal resolvida, de um relacionamento com o pai que nunca aconteceu. Olha como a vida é linda. Olha a oportunidade que a vida dá. Porque, assim, se ele carrega uma culpa, um remorso, e isso acontece muito no luto. Das palavras que a pessoa não conseguiu dizer, do pedido de perdão que não conseguiu fazer, né? E aí, olha só, nessa história que você traz, olha que coisa linda. Essa criança vem ressignificando tudo. Porque ela vem trazer para ele como é importante para ela ter esse pai. Exatamente. Com todos os defeitos, né, que a gente, defeitos entre muitas aspas, tá, gente? Sim. Mas com todos os desafios, com todas as qualidades, é o herói dela. E ela ali, ele se percebendo importante para ela. Então, ela vem, na verdade, ressignificar isso. E aí, quando o Alex fala do avô, é lindo também. Gente, assim, esse assunto é um assunto muito delicado. Eu fico muito emocionada, de verdade. Eu acho que eu vou chorar nesse programa. Fica à vontade. Porque quando ele fala do avô, você está trazendo... é o que a gente chama de ressignificar. É você olhar e falar assim, cara, obrigado por ter sido meu avô. Olha quanta coisa legal eu aprendi. Quanto de base, de estrutura, de essência carrega para a vida. E aí o fato de estar ali assistindo aquele jogo de futebol, olha as memórias afetivas. E que privilégio ter essas memórias afetivas. Sim. De alegria, de carinho, de cuidado, de parceria, de cumplicidade, né? De homem, né? De pessoa, de cidadão de bem que foi. É isso que eu falo do luto. Quando eu falo assim que a dor não vai passar, gente, não é para ficar preso na dor, mas é entender que realmente você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Mas você vai aprendendo a ressignificar. A dor tem hora que ela vai encolher, mas não dá pra ela não é, o luto não é reversível, né? Mas você começa a falar assim, caramba, você começa transformando aquela saudade, porque a saudade sempre vai ter, naquela coisa assim, poxa, que bom que eu pude conviver 20 anos com a minha irmã, 25 anos. Que bacana, quanta coisa que ela me ensinou que eu levo pra vida até hoje. É isso que fica. E aí o luto em diversas situações. Por exemplo, quando a pessoa tem a oportunidade de estar ali num leito de morte com seu ente querido e consegue se despedir, como, né, as memórias que ficam, aquela sensação de dever cumprido, eu estava ali, foi com amor, ou às vezes com essa falta de perdão, porque a morte nos convida a olhar para a vida. Alex falou isso hoje. A morte nos convida a olhar para a vida. Como eu estou vivendo? Como eu estou construindo essa vida? O que eu quero? O que eu levo dela? Né? Que a gente não leva nada. Então, o que eu quero deixar de legado? E é muito legal, assim, quando a gente para analisar. Às vezes, essa culpa dessa história que você está contando hoje vai reverberar, sabe onde? Em alguém que, sabe, vai plantar uma sementinha. A pessoa fala assim, poxa, será? Será que eu posso olhar para essa história agora e resolver, ressignificar, dar um novo sentido? Não, fantástico, sensacional. E você já pode curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, porque ele está simplesmente sensacional. E aqui pra gente, se você quer a parte 2, como a gente fez na autoestima, escreve aqui abaixo, porque eu sei que esse tema é um tema que ele não se esgota. E eu queria, Paty, que a gente
Primeiro, né, talvez seja importante a gente descrever alguns sintomas que acontecem com as pessoas. Os principais sintomas que você enxerga como psicanalista, que você enxerga nos pacientes, que acontecem? Gente, o que eu vejo e o que eu também já senti? Quando você está diante de uma perda, você dá uma rebaixada. Aquela baixada, né? Claro que dá uma baixada na energia. Você não quer normal, fazer né? nada. É Natural, normal e é natural. E aí, quando a gente fala assim, a pessoa entrou em depressão. Gente, todo mundo, em algum momento da vida, vai passar por um processo depressivo. Não quer dizer que é uma depressão. É um rebaixamento. Sentir no luto é ser humano, né? É ser humano. Então, você se recolhe. Você se fecha um pouquinho. Muitas vezes vem aquele vazio, aquela coisa de ficar olhando para o nada, assim. É só no luto, porque a gente não consegue ficar quieto. Mas diante daquele luto, você fica ali parado, olhando para o nada, sabe? Muitas vezes também traz realmente sintomas físicos, falta de ar, muito relacionados à ansiedade, falta de ar, palpitação, né, aquela sudorese, sintomas muito parecidos. E aí é quando, de repente, precisa de um apoio medicamentoso, né, um apoio do psiquiatra, realmente esse acompanhamento. Mas é entender que é normal isso. Agora, quanto à questão dos sintomas, aí sim a gente tem que observar o tempo. Porque passou-se um tempo e a pessoa continua naquele rebaixamento, aí o corpo pode estar entendendo assim, ó, eu estou aqui economizando energia. Só que ela tá assim, então eu não vou produzir mais. E aí tem que entrar com a medicação. Para então, repor aquela exatamente. química, aí faz todo sentido na psiquiatria o tempo. Sim. Porque senão precisa realmente equilibrar, chegar naquele dentro do que se considera normalidade, né? Platô, nem tão né? baixo, né? Aquele equilíbrio, aquela homeostase para voltar, para gerar um pouco de dopamina na vida da pessoa, aquela alegria, porque ela fica numa tristeza tão profunda às vezes, né, Paty? E é muito interessante. E eu queria frisar aqui, porque é importante as pessoas... Olha só, a gente vai falar sobre algo muito importante no luto, que eu, por exemplo, sou apaixonado pelas fases do luto. Eu sei que não tem como falar, ou não tem como descrever o que você vai passar, mas eu queria que você se identificasse. De repente você perdeu alguém e você vai se identificar aqui. E eu gosto muito dessa teoria, que é prática demais na vida para mim, porque eu acho ela linda, porque ela, como o João falou antes do programa, cara, se parece muito com as estações, as emoções, aquela aula que a gente conversou, que é lindo, né? Assim, é algo que é ser humano. E assim, essas 5 fases ou estágios do luto, Paty, o primeiro, normalmente, não que... Aí você pode falar, tá? Pode contar que não tem ordem, pode acrescentar assim... vamos falar sobre a negação primeiro? Vamos. O que você acha? Eu acho importante falar sobre as fases do luto, porque assim, Crucial, não é uma regra, não é um protocolo, mas vai passar pontinho por pontinho. Mas a gente perpassa por todas as fases. Não necessariamente você passa uma, depois você vai para outra, às vezes você está em várias ao mesmo tempo, vai lá, vem cá. Vai para a primeira, vai Exatamente. E até foi até bom Entendeu, você ter João? entrado Tá nesse negação, assunto. Depois você vai para raiva, depois você está negando. Vamos falar da negação, porque você falou assim mais cedo. Às vezes a pessoa aparenta estar bem, fala assim, nossa, mas fulano tá bem. Para quem tá de fora, né? Fulano tá bem. E às vezes essa pessoa está justamente na primeira fase, que é a fase da negação. É como se ela não acreditasse que aquilo aconteceu. A ficha ainda tá caindo. Então, cada um vai reagir também à negação de uma forma. Tem gente que não quer falar sobre o assunto, tem gente que se incomoda de vir uma pergunta sobre o que aconteceu, a pessoa já entra no processo, ela não quer tocar naquele assunto. É o que a gente chama de negar, né? Ela quer evitar a realidade. É como se eu negasse, como se aquilo não tivesse acontecido. Isso aí, evitar a realidade. Não é isso? Seria evitar uma autoproteção, né? Eu lembro que o nosso cérebro ele é muito poderoso e ele quer nos proteger. Eu lembro que quando, passado um tempo que o meu saudoso avô partiu, eu lembro de uma cena que foi épica, que explica muito a negação. Chegando em casa, normalmente nas segundas ou em alguns dias na parte da manhã, o meu saudoso avô levava pão para minha mãe.
Foi pra gente, pra tomar café com a gente. Minha mãe levantou da cama e foi pra mesa. No processo de negação, tipo assim, vou encontrar meu pai. Mas o pai tinha partido. Esse é o processo de negação. Assim, identifica demais o processo. Porque ela foi, Paty, ela levantou e foi como ela fosse tomar café com meu avô, com o pai dela. Foi impressionante. E não querendo comparar, eu lembro que a gente estava descendo na segunda ponte também, me veio uma lembrança de uma viagem que a gente fez de ônibus e parecia que eu estava indo para a rodoviária para encontrar o meu avô. Essa é uma fase que acontece muito na negação, porque a gente nega a realidade, é uma fase assim, que a gente chama até ilusória, né? Que a gente começa a criar coisas às vezes. Vou dar outro exemplo também, que como eu não querendo comparar o meu avô com o meu cachorro, mas para quem tem cachorro, você sabe o amor que a gente pega, é igual um ente da família, não estou comparando, tá, gente? Mas eu perdi o meu primeiro pitbull, depois logo um ano depois eu perdi a fêmea, perdi os dois. Eu acordava de manhã para botar ração para os dois. Porque na minha cabeça eles estavam ali. Uhum. Essa é a negação, né? E muitas vezes a pessoa tá negando, ela não quer falar. Não, tô bem, mas ali dentro ela tá negando. Quer dizer, ela não tá vivenciando. E isso é perigoso, né? Ela não consegue, na verdade, encarar. Então, a negação, ela vem para proteger a gente do sofrimento. Perfeitamente. Né? A nossa mente quer proteger a gente daquele sofrimento. Ela quer evitar com que você lide com a dor. E quando você fala do luto pet, hoje existem terapeutas especializados nisso. Sim. Não sabia. Sim. Não sabia da informação. Sério, tem terapeutas, psicólogos especializados em luto por pets. Porque sim, fazem parte ali da família, são anos e anos e anos de convivência, né? E hoje em dia a relação do pet é muito diferente de 20 anos atrás, né? Que era o bichinho de estimação, até a forma como que se fala, né? Hoje a gente vê aí os pets fazendo trabalhos em asilos, em hospitais, levando afeto. Tem canal no YouTube, tem canal. Então virou um negócio sim. Mas quando a gente, voltando pro luto, olha, a gente já vai indo, né? Nos assuntos. Voltando agora, né? Mas, sim, são perdas, né? Sim. Perdas de quem fazia parte. E assim, essa negação, ela existe. Eu não quero lidar com a dor. Não é consciente, porque a pessoa não consegue. Não consegue. Então, realmente, ela está negando. É uma fase, uma das primeiras fases que a gente percebe, né, depois do luto. Sim, já perdeu alguém, depois do acontecimento. Importante, então, algo próximo, alguém próximo. Eu tava até conversando com a Paty que antes do programa, né? Os lutos de forma abrupta, né? E lá em casa a gente é uma família bem unida. E na época do Covid, a gente perdeu 3 parentes. Mas nenhum foi por Covid. Contraditório. Mas foi assim. E aí, a gente perdeu meu tio e minhas 2 avós. O meu tio era muito chegado à minha mãe, né? É o irmão dela. E minha mãe passou exatamente por essas fases. Enquanto vocês estavam relatando, eu tava aqui lembrando. Porque como minha mãe passou por isso, de certa forma, eu, meu pai e meu irmão, a gente amparou muito ela. Até para não expandir esses sentimentos de forma demasiada. E ela passar de forma legal pelo luto. Mas diversas vezes eu olhar pra minha mãe e falei, pô, mãe, esse horário aqui da tarde, parece que meu tio vai bater aqui a campainha, vai gritar seu nome. Mas nunca acontece, né? Então acaba que a gente tá naquele estado de negação e passando por ele, né? Que a gente não quer cair a ficha de que, infelizmente, a gente não quer acreditar, a gente não vai mais encontrar ele. Nossa, eu não acredito. Eu acho que a frase é assim, eu não acredito que isso aconteceu. Exatamente. Até porque o meu tio partiu de forma muito abrupta, assim. No momento ele tava aqui, eu falei com ele e depois acabou, entendeu? E aí, de certa forma, a gente sentiu isso daí, né? E a pandemia, João, ela trouxe muitos os lutos atípicos, que a gente chama. Porque existe todo um ritual, você se despede daquele ente querido, você faz uma homenagem. E a pandemia foi muito cruel o que a gente passou, né? Foi muito sofrido de você não poder se despedir, de você não poder abraçar alguém da sua família, de você não estar ali com seus amigos. Então foi tudo muito estranho. E esse luto da pandemia, realmente, assim, ele ainda... O luto já é difícil, mas na pandemia foi ainda mais exacerbado justamente por você não poder nem se conectar com ninguém. De você estar ali e não poder, sabe, fazer aquela homenagem, aquele ritual. Sim. Poder nem enterrar, né? Enterrar só na família ali, que não podia abrir pra Sim, ninguém. Nossa, foi tenso. Eu também passei por lutos na minha família, na pandemia, assim, foi realmente...
realmente muito difícil, É né, muito Paty? difícil. Então, entre aspas, né? A primeira fase, negação entre aspas, muitas aspas. E a segunda, normalmente, é a raiva, né? Entre Raiva. aspas, claro que, Sim, como não, nós raiva falamos, mesmo. é a raiva. E como que... A Fala aí, gente fica com raiva de tudo, a gente fica com raiva de Deus, a gente questiona os médicos, a gente questiona todo mundo, a gente A questiona vida. a pessoa, a gente questiona a vida, a gente questiona até a pessoa que faleceu. Como que você pôde fazer isso comigo? Por que que você se foi? Como você me abandonou, E às vezes né? a gente faz isso, até na vida adulta, e trazendo até um certo egoísmo, né? Por que que você me abandonou? Por que que você me deixou? Ou seja, como que eu lido com esse sofrimento agora? Então, essa é a fase da raiva. E vou dar um exemplo prático. Tem uma paciente que, é claro, sempre contando de uma maneira metafórica, ela pulou a fase da negação, ela estava negando literalmente uma perda. Ela foi para raiva. E quando você entra, se você quer se identificar, normalmente quem está na fase da raiva, não, eu estou bem, e ela começa, a pessoa faleceu, ela começa a cuidar do comprar o caixão e resolver as coisas. Não, deixa que eu faço tudo. Ela começa a colocar um monte de tarefa para não passar pela... Porque ela está negando, ela não quer sentir aquilo. Então ela começa a colocar um monte de coisas ou realizar várias coisas para ajudar as pessoas, mas não é porque ela quer fazer, é porque ela está num processo de negação. E ela, naquela raiva ali, ela começa a fazer. E olha o que aconteceu. Essa pessoa, lógico que não foi uma mulher, ela negou tanto e foi nesse processo de raiva, e naquela dor tão grande que ela teve, ela caiu num processo depressivo tão forte depois, porque ela não quis enfrentar, porque era muito doloroso. É isso que eu ia pontuar, sabe? Às vezes, assim, eu me pergunto assim, será que alguém tem que fazer esse trabalho, né? De ir a parte prática, Sim. Porque é tanto sofrimento, mas alguém tem que fazer essa parte prática. E eu tenho um olhar de muito carinho com essas pessoas, porque quando você Claro, não se permite sentir, naquele momento, exatamente o que você relatou acontece. Essa pessoa ela vai sentir depois. Quando tudo parar, quando as coisas amenizarem, é que o baque vai vir. E aí vai vir, talvez até de uma forma muito mais arrebatadora, muito mais forte. Um luto retardado, né, Paty? Um luto tardio, né? Sim, um luto Você tardio. demora pra ter um luto Ela tá ali, antecipado, eu né? tenho que dar conta, eu tenho que resolver isso, resolve papelada e vai. Aí você fala assim, gente, a pessoa é tão forte. Só que olhe com carinho pra essa pessoa, porque ela vai precisar de amparo. Lá na frente a conta vem. Raiva é um sentimento que a gente... Uma das fases do luto. Se você se identificou, não precisa escrever, que a gente sabe que é muito... Se você quiser escrever, fica à vontade. Conta, Mas gente, escreve sim, conta seu se você relato quiser pra contar, gente. A gente vai ficar muito Como feliz você- em ouvir o teu relato, emocionado, como estamos aqui escrevendo, estamos falando, e também vai estar escrito aqui abaixo, no Setembro Amarelo, onde sabemos que perdemos muitas pessoas e seres humanos fantásticos. Estamos aqui para esclarecer. Indo já para a terceira fase, já estou aqui meio que falando dela, né? A negociação. Como que é essa fase, Paty? Normalmente, quando a gente entra na fase da negociação no luto, o que acontece? É a fase da negociação, fase da barganha que a gente chama, é quando a gente fica se questionando assim, mas se eu tivesse feito isso, será que aquilo teria acontecido? Mas se o médico tivesse passado outro medicamento, será que a pessoa teria falecido? Aí a gente começa a negociar. E se, como se a gente fosse buscar estratégias para que aquilo não ocorresse. É uma fase que a gente tem que tomar muito cuidado também por conta da culpa. Ai, mas eu não fiz o que podia, eu não fiz o suficiente, eu não devia ter deixado sozinho, eu não devia ter... E aí a gente começa a se questionar e a questionar todo mundo. Né? Ela muito próxima ali da raiva, só que a raiva tem aquela coisa mais forte, mas a negociação a gente começa assim, como se a gente conseguisse voltar no tempo e fazer aquela história diferente. Entende? Interessantíssimo, né? Porque é uma tentativa de... Todas, né? Ali são tentativas de aliviar uma dor. E na negociação acontece mais, porque você começa, de fato, a negociar com você mesmo. Sim. Será que... E por vezes a pessoa teve, como o João contou o relato aqui do tio dele, foi fatídico ali, não tinha o que fazer. E essa culpa, às vezes, bate no peito de uma maneira tão forte, né? Principalmente sua irmã, na sua mãe, né, João? Que foi, cara, teve a perda. No caso da minha mãe, eu contei, da Paty. Que a gente precisa realmente ter muito carinho com a pessoa. Você que é
marido, a esposa. Cara, aqui fica fica uma dica, mais autocompaixão. Acolhimento, né? É igual, eu sempre falo, a pessoa com depressão, levanta daí, menino. Isso é frescura. É a mesma coisa que se um médico chegar para uma pessoa com hemorragia e falar assim, para de sangrar, menino. Para de sangrar. Isso é frescura. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não sabe aquilo que está acontecendo dentro do ser humano. Então, quando é físico, a gente não manda parar de sangrar. A gente vai curar o sangramento. Por que quando é emocional a gente quer que fale, não, para de sangrar? Não, peraí. Vamos abraçar a pessoa. Perfeito isso. Esse cuidado que a gente precisa ter. Porque uma das coisas que eu também percebo nessa fase da negociação é a falta de paciência dos outros. Porque às vezes a pessoa, enquanto ela está ali naquele processo e ela está falando sobre aquele assunto, só que na verdade, na vida real, ninguém para você juntar seus caquinhos. É vida que segue, o mundo tá andando e as pessoas não têm paciência, as pessoas não querem ouvir aquilo. A gente fica assim, poxa, a pessoa só fica falando daquilo, de novo, de novo, de novo, de novo. Elas têm a paciência até a primeira vírgula, né? É muito comum a gente ver, por isso que é importante esse apoio terapêutico. Até a primeira vírgula, E as pessoas não fazem isso por maldade, não, gente. Não fazem. Ou às vezes até de dar uma solução, quer ajudar, mas faz isso, faz aquilo, aí a pessoa fica chateada. Ainda nessa, né? Assim, às vezes é falta de noção mesmo, de bom senso, na intenção de ajudar, mas por isso que é importante o apoio terapêutico. Né? É o espaço para a pessoa falar sobre isso, falar sobre essa dor. Na terapia, como a Paty fala, você fala aquilo que você não tem coragem nem de falar em voz alta no chuveiro. Frase da Paty. Estou repetindo aqui, que ela falou que aqui. Que é para você mesmo não se ouvir. E é verdade, para você mesmo não se ouvir. Então, negação, raiva, negociação. Agora a gente vai para a quarta fase, entre aspas, já falamos que não tem ordem as fases, tá? É a fase da depressão, né? Ou eu gosto muito da expressão, eu prefiro a expressão o Alex, de alguns autores que chamam de tristeza profunda. Porque quando eu falo depressão, eu já estou falando que a pessoa vai entrar, e não necessariamente ela vai entrar em depressão. Só para explicar para você que é uma tristeza profunda, que esse nome depressão, na verdade, foi dado ali pela autora, não falando que a pessoa vai entrar em depressão necessariamente. É o que a gente já falou, né? É uma tristeza profunda. E como que é essa fase? Essa fase, a pessoa cai na real, é aquela fase que cai a ficha? É a hora que cai a ficha. Isso aí. É a hora que cai a ficha. E ela vai vivenciar a tristeza. A pessoa vai vivenciar a tristeza, ela vai sentir muito. Então, talvez essa dor e essa tristeza sejam muito maiores. Chega a ser desesperador. Chega a doer, dói o peito. E essa fase pode ser a primeira também em algumas pessoas, né? Pode já vir assim, sim. Né? Se a pessoa, vou vivenciar. Primeira do aquele impacto, sim, né? Mas depois ela volta, quando realmente você já passou por todas as outras ali, já negociou e você entendeu, cara, não tem jeito. Nem se eu tivesse feito X, Y, Z, eu não tenho como voltar atrás. Isso é uma realidade. A ficha caiu. E agora? Aí dói. E dói muito. Então, por que a gente está falando aqui? É muito legal a gente falar isso, porque a pessoa vai... Quem estiver passando por esse momento, ou já passou, vai compreender, porque é autoconhecimento. Realmente eu fiquei assim. Hoje eu tô melhor, hoje eu me vejo melhor. Mas perceber que não tem regra, não tem tempo, mas saber dessas fases ajuda a gente no processo, ajuda a gente a se entender, né? Sim. Sensacional. Entender, né? Se identificar, até para você buscar ajuda. Você não precisa passar por isso sozinho, nem deve, porque é muito perigoso para você. A gente está, mais uma vez, vou ressaltar, gravando no mês de Setembro Amarelo. Esse programa vai ao ar no mês de setembro. Então, se você está nos assistindo, se você está na dúvida se você está bem ou não, procura ajuda. Se está na dúvida, já procura ajuda. Não fica na dúvida, porque na dúvida, com toda certeza, você está precisando de ajuda. Então, Paty, a depressão é a fase que ela cai na real e vai sentir aquela tristeza. Isso. E a próxima fase seria qual? Nossa, última Entre aspas, né? Quando vai chegando lá na esperança que você falou, a última fase é da aceitação. A aceitação é quando a pessoa começa a se reorganizar, a voltar para a vida. Mais ou menos seria isso? É o que eu falo. Aceitar não é concordar,
mas é realmente entender aquilo que aconteceu e começar a tomar um fôlego de vida. Aí é quando a gente repensa, né? Aconteceu isso tudo e agora? O que é que eu faço diante da minha vida? O que é que eu faço com o que sobrou? Como que eu me reorganizo? Como que eu vou para a vida? Como que eu vou passar os meus dias? Como que eu escolho viver? O que eu valorizo? Porque quando a gente tem uma perda assim, muito próxima e muito potente na nossa vida, mexe com todas as nossas estruturas. A gente olha para a vida de forma diferente. Quando a gente tem essa experiência de morte, né? Certeza. Ou de perda, a gente olha o que importa a partir de agora. E às vezes muitas coisas que importam verdadeiramente, que estão apagadas, a gente começa a enxergar que é a vida, que é um ente, que é um eu te amo para uma pessoa que está do seu lado, né, João? A gente passa a ver a vida com outros olhos, né? Não economizar afeto, né, gente? Dizer tudo que a gente quer dizer. Sim. Demonstrar. E olha que interessante, eu lembrei da frase do professor, né? Pra quem não viu o vídeo do professor, fica a dica. A gente teve um podcast só sobre suicídio, tratado por um professor extremamente capacitado. E aí ele disse um negócio extremamente interessante pra mim. As principais causas, em regra, que levam a pessoa ao suicídio são o quê? O esvaziamento das relações humanas. E geralmente, esse primeiro, entrelaçado com dinheiro. E querendo ou não, né, eu observei isso lá em casa de forma muito nítida. Você ter alguém, uma família para te acolher, né, te abraçar ali no momento de luto, faz muita diferença. Então, assim, infelizmente, hoje a gente vive uma sociedade extremamente superficial. E aí você encontra muitas vezes uma pessoa tendo que encarar o luto sozinho. Por isso que o Alex, ele fala, se você tá precisando de ajuda, você tá na dúvida, peça ajuda. Entendeu? Porque já é um indício que já tá precisando. Entende? E de certa forma, né, querendo ou não, é uma suspensão, é um colchão, né? Você encontrar pessoas, seja a sua família, seja seus amigos, né? Que estão ali para te abraçar e te ajudar no momento de dificuldade, como é o luto. Né? Eu tive a experiência de poder presenciar isso, né? Na forma de agente ajudador para uma pessoa que estava sentindo muito mais dor que eu, que era a minha mãe. Entendeu? Apesar de eu amar muito meu tio. E aí eu fico imaginando, eu falei, cara, imagina a pessoa que não tem ninguém, cara. Às vezes ele é a pessoa que ama e a pessoa parte. Entende? Então, realmente, às vezes é uma situação meio complexa. E você pode se debruçar, às vezes pedir ajuda para um amigo ou conhecido que pode te trazer mais um arcabouço maior de proteção na ilha, né? Seja com ajuda terapêutica, ou seja com outros amigos também, né? Faz toda a diferença, Faz toda a bastante diferença esse diferença. apoio. Existe até grupos terapêuticos, grupos gratuitos, grupos na internet, grupos... Depois a gente pode fazer uma pesquisa, até deixar na descrição do vídeo, Claro. né? Se você Inclusive, também precisar entrar em contato com a gente, manda mensagem, manda sua história, manda seu relato. Porque aqui a gente está falando enquanto terapeutas, mas a gente também está falando enquanto ser humano. Exatamente. Nós três trouxemos nossas experiências aqui. E tem algo muito importante para você entender que percepção não é aceitação. Às vezes você está percebendo que algo aconteceu, você percebeu essa perda do trabalho, do ser humano. A gente falou muito do ser humano de perda aqui, mas pode ser um trabalho, pode ser algo importante para você, um namoro. E você está percebendo, mas não quer dizer que você aceitou. Exatamente. Não quer dizer que você está na fase da aceitação. Viktor Frankl, primeiramente, o professor falou algo muito importante. Busque uma espiritualidade, seja na igreja. O professor veio aqui e falou, eu achei interessantíssimo, assisti, ele falou, não deixe de, fortaleça a sua espiritualidade, seja na igreja, seja na meditação. Ele falou, as palavras dele, tá? Do grande professor, e ele falou, fortaleça-se a sua alma, o teu espírito, como isso é importante. O Viktor Frankl, Em Busca do Sentido da Vida, ele fala que as três principais causas, a tríade do sofrimento é a dor, a culpa e o não entender, o não saber lidar com a transitoriedade. Ele tinha autoridade para falar, porque ele estava dentro do campo de concentração, vendo os amigos, perdeu a família, perdeu a sua tese, que foi a logoterapia, o criador da logoterapia, tomando uma sopa, apanhando, vendo seus amigos e irmãos judeus morrendo. Então, não sou eu que estou falando, é ele que falou. Então, assim, ele fala algo muito importante pra gente. E eu acho, para uma pessoa que passou por isso tudo, eu assisti ele falando isso. Eu falei, rapaz, como que o cara consegue reelaborar isso, né? É ter uma espiritualidade, é ter um sentido da vida. E ele falou algo muito interessante. Olha só, uma repórter perguntou para ele, tá no livro também, se você quiser, Em Busca do Sentido da Vida. O que fez você sobreviver?
que fez você prosseguir? Ele falou algo lindo, achei fantástico. Olha só, eles podem tomar todas as minhas liberdades. Eles tomaram a liberdade do meu corpo, do meu comer, do meu dormir, tiraram a minha família, mas eles não tomaram a minha liberdade, a liberdade de pensar e tomar decisões. Eu olhei aquilo e falei, cara, que homem, que cara. Depois, olha o que o cara escreveu. Ele transformou a dor na logoterapia, uma terapia que hoje é usada por milhares de terapeutas. Então, assim, eu não estou falando que você precisa ser um Viktor Frankl, tá? E nem que a sua dor, não estou minimizando, mas assim, tome a decisão, pelo menos, de buscar ajuda, para você aprender a lidar com essa situação. E aqui, eu vou mais uma vez aqui agradecer a participação e vou falar que, na minha singela opinião, esse foi o melhor programa que nós fizemos até hoje, o melhor sextou com terapia, o mais profundo, o mais bonito e o mais lindo. E se você quer a parte 2 desse programa, porque a gente tem muita coisa para falar, o luto é um assunto como autoestima, muito mais profundo, muito mais doloroso, mas que também pode, como uma flor ou como uma borboleta, ser transformado ou transformar uma largata numa borboleta. Então, assim, se você quer a parte 2, primeiro fala se você se identificou com a negociação, com a raiva, com a negação, com a tristeza profunda, a depressão, com a aceitação, se você está percebendo, escreve teu relato aqui pra gente. O que você está passando? Escreve aqui abaixo, que nós vamos responder, vamos conversar com você. E se você quer a parte 2, escreve aqui. E agora, como a gente sempre fala, Paty, quer deixar uma mensagem para essa galera que está nos assistindo? Olha, eu tô emocionada demais para deixar uma mensagem, mas eu acho que a gente vai precisar fazer a parte 2 desse assunto. Para entender essa busca de sentido da vida, que é o convite que essas situações nos trazem, né, nos traz. Compartilhe a sua história com a gente. Qual é a lição que o luto, que essa perda que você passou trouxe para sua vida? Compartilha com a gente. Eu acho que a gente vai gostar muito de saber quais as lições que a dor traz para nossa vida, né? Nos faz ser quem somos. É o que eu falo todos os dias. Nós passamos as coisas, a cicatriz está ali. Não tem como a gente mudar isso. Só que a gente olha e fala assim, por causa disso eu sou quem eu sou hoje. A parte está emocionada, o contato dela vai passar aqui embaixo, tá bom? Não vou pedir, porque ela está realmente... a Paty é muito empática, né? Salva de palmas para a Paty. Eu sou emocionada, gente. Salva de palmas para ela, porque ela aqui, é eu choro o fantástica. programa todo, mas eu vou terminar sorrindo. Eu acho que eu sou emocionada, então... Vai estar aqui. É um assunto muito sensível, João, né? Agradece nosso público. As considerações aí, finais. Considerações finais. Não, então, a gente aponta os problemas e possíveis soluções também, né? Uma dica para você parecer empático numa situação de luto, né? Muitas vezes as pessoas ficam se questionando, poxa, um conhecido meu faleceu, o que eu falo para ele? Às vezes você não precisa falar nada. Às vezes o simples fato de você parar o que você está fazendo e às vezes ir no enterro dele, por exemplo... Tá presente, né, João? Tá Fantástico. Assim, sem falar nada, já é algo assim extremamente significativo. Eu sei porque eu passei por essa situação e realmente você vê as pessoas lá no enterro, é algo extremamente reconfortante. Você vê que a mensagem que passa é, você não tá nisso sozinho, a gente tá aqui para ti. Né? As pessoas me consideram, me amam e elas têm Estão ideia aqui de que eu tô pra me passando por uma apoiar, dor, né? mesmo sem conseguir dimensioná-la. Entendeu? Então eu acredito que essa é uma excelente consideração final. E fica a dica aí pra você que tá aí em casa. E vamos pra cima ajudar o máximo de gente que a gente conseguir. Viver é muito mais que sobreviver. Escolha pela vida. Se precisar, diz que 188, você viver, isso, Paty? Isso. Se esqueceu, 190, manda mensagem pra gente. Entre em contato, @alexximenes.psi. Eu quero fazer terapia com a Paty, eu indico, manda o telefone dela, não tem problema, mas deixa aqui, curta, comenta, compartilha. E se você quer o parte 2, quer que a gente traga mais pessoas para falar sobre isso, manda mensagem aqui. Lembrando que escolha sempre, vou repetir essa frase, escolha pela vida, porque viver vale a pena.
Um forte abraço e até a próxima sexta-feira, meio-dia. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.